Hoje na nossa dopamina eu quero dividir com vocês uma das histórias que sempre me inspira quando eu leio. E essa história ela vai nos ensinar a importância de não buscarmos apenas a solução de um problema, mas temos um coração disposto a receber uma instrução que pode mudar toda a nossa vida. Às vezes, quando passamos por situações, nós queremos resolver aquela situação de uma forma pontual. Mas tem situações que o Senhor não quer mudar só o cenário, Ele quer transformar toda a sua vida. E para isso, nós precisamos ter a mente e um coração aberto para aprender a aplicar a instrução que Ele nos dá. Será que hoje você tem um coração disponível a aprender e praticar a instrução que Deus tem te dado? Bom, eu convido você a ficar nessa dopamina para entender a importância de começar a aplicar isso em sua vida. E se você desejar aprender, pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vamos juntas viver esse tempo de devocional. Conquistadora, a nossa dopamina do dia. Que bom receber você aqui mais um momento onde nós temos um tempo aqui precioso e tão importante para o nosso dia, que é receber uma instrução da palavra do Senhor. E toda instrução da palavra, ela é viva e eficaz para transformar a nossa vida. E o que eu vou dividir hoje com vocês vai realmente fazer você refletir se você tem sido uma mulher sábia ao aplicar tudo que Deus já tem te orientado. Às vezes nós passamos por situações em nossas vidas que nós queremos resolver aquela dor, mas a gente acaba não percebendo que o Senhor já pode ter nos dado uma instrução que não vai só tratar aquela dor, mas vai transformar todo o nosso cenário, toda a nossa vida. Mas a falta de praticar o conhecimento é o que faz a gente muitas vezes entrar em situações que não são resolvidas ou que ficam ali constantemente nos incomodando. Mas eu tenho certeza que se você aplicar o que você vai aprender aqui hoje, você não vai ficar só na teoria e a sua vida vai começar a ter um novo sentido. Porque a história que eu vou dividir com vocês é de uma mulher que, por mais que o nome dela não seja citado, o posicionamento dela nos inspira. E como nós temos falado ao longo desses dias sobre a sabedoria de mulheres da Bíblia, eu não posso deixar de trazer essa mulher. Porque, de fato, todas as vezes que eu leio, eu sempre aprendo com a atitude dela, sempre aprendo com o cenário que ela estava e a forma como ela aprendeu a aplicar o que foi instruído. E foi um posicionamento de sabedoria em obediência que mudou a história dela. E eu tenho certeza que se você deseja viver o mesmo, você vai começar a aplicar o que essa mulher fez. Quer aprender? Então vamos juntas mergulhar nessa história que está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Abra sua Bíblia aí. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu já tenho que te perguntar, você já sabe, né? Você está praticando o OPA? Ouvir, pensar e agir? Esse é o nosso lema aqui. Se você está chegando agora, esse é o meu lema com as meninas que sempre me acompanham nos devocionais. Eu tenho sempre falado a importância de não só chegar aqui, assistir um conteúdo e achar que só de ouvir já tá bom. A gente precisa aprender a mergulhar no conhecimento. E por isso que o OPA nasceu. É pra gente ouvir, pensar e agir. 3 coisas que mudam a nossa vida, para que a gente realmente possa deixar a palavra entrar no nosso coração. Então pratique o OPA aí na sua vida, no seu dia, ouça tudo que você vai aprender aqui, já saia daqui pensando como praticar para que realmente você tenha uma história transformada. E essa mulher aqui, ela é um exemplo clássico do OPA. Nós vamos ver o quanto ela praticou de maneira estratégica tudo o que ela aprendeu. E se nós aprendermos com ela, com certeza nós também vamos ter um bom desfecho assim como ela teve. Vamos ler juntas? Então você que abriu sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1 que diz assim: Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: O teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: A tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entrem em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo.
Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma." Ele, porém, respondeu: "Já acabaram." Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: "Vá, venda o azeite e pegue e pague as suas dívidas, e você e seus 2 filhos viverão do que sobrar." Olha que interessante essa história. A história da viúva que teve a multiplicação do azeite. Uma história bem conhecida, né? Mas normalmente a gente olha para essa história, vê o quanto Deus ele faz milagres com um pouco e a gente consegue extrair várias lições. Mas teve algo que me chamou a atenção nessa história. Na verdade, não só uma coisa, como alguns pontos sobre a atitude e a postura desta mulher. A primeira coisa que nós podemos aprender com esta mulher é que diante de uma situação difícil que ela estava enfrentando, um cenário que ela não tinha solução, ela não foi, por exemplo, reclamar, murmurar ou até mesmo ficou de braços cruzados dentro da casa dela achando que era o fim. Ela também não ficou procurando os vizinhos para pedir ajuda no sentido de eu estou necessitada, não sei o que fazer. A gente vê que essa mulher, na verdade, a primeira coisa que ela fez quando ela se viu numa situação difícil foi buscar uma direção. Essa mulher foi até Eliseu. Ela sabia que Eliseu, ele era um homem de Deus, um homem que poderia trazer uma instrução e ajudá-la de alguma forma. Talvez na mente daquela mulher ela pensou: vou procurar Eliseu e Eliseu vai ver a minha situação e com certeza vai me dar alguma esmola, vai me ajudar financeiramente de alguma forma. Talvez essa foi a primeira coisa que ela pensou. Só que quando ela chega lá na casa de Eliseu, ou enfim, onde ele estava, ela se depara com uma pergunta. E a pergunta de Eliseu foi: o que você tem em sua casa? Nós vemos que na história essa mulher fala assim: não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite. E quando Eliseu viu que tinha algo que podia ser usado, ele deu uma instrução. E aqui vem uma outra lição. Além dessa mulher ter coragem de pedir uma instrução e pedir uma ajuda, essa mulher ela não fica de cara feia quando ela não recebe talvez aquilo que ela pensou que receberia. Ela está aberta a ter uma nova percepção do seu cenário. Quantas vezes nós vamos pedir ajuda, um conselho ou apoio de alguém, a gente cria uma expectativa que a pessoa faça do jeito que a gente espera e quando a pessoa não corresponde como a gente quer, mas às vezes nos dá uma outra visão, uma outra direção, você já percebeu que muitas vezes a gente fica de cara feia? Muitas vezes a gente fica emburrada ou às vezes a gente fica chateada e até mesmo começa a pensar que a pessoa fez pouco caso de você? Muitas pessoas passam por isso. Por quê? Porque não tem um coração aberto a ter uma nova perspectiva. Só que essa mulher, por mais que ela talvez tivesse ido buscar ajuda financeira, talvez pensar que Eliseu pudesse trazer uma solução rápida para ela e não uma instrução de algo que ela deveria fazer e viver um milagre, ela foi com o coração aberto para aquilo que Eliseu dissesse a ela fazer. E foi o que ela fez. Talvez ela não recebeu o dinheiro que ela poderia esperar, mas ela recebeu uma instrução. E essa instrução era uma loucura. Você concorda comigo? Imagina você passando necessidade, financeiramente falando, e aí o profeta fala: você vai pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, tem que estar vazia, tá? Não vai ter que ter nada, e você simplesmente vai pegar esse pouquinho de azeite e vai derramar. Essa mulher, ela com certeza, quando ouviu aquilo, eu imagino que talvez ela tenha pensado: gente, que loucura é essa? Mas essa mulher, ela estava tão determinada a resolver aquilo que ela estava enfrentando, que ela acreditou na direção que recebeu. E aqui vem uma lição extraordinária. Mesmo que às vezes não faça sentido para você, quando você é uma mulher que tem sabedoria e você sabe que a instrução veio do Senhor, você não fica questionando, você não fica tentando encontrar um sentido, você simplesmente obedece. E foi o que essa mulher fez. Ela não questionou em nenhum momento o profeta, ela não questionou em nenhum momento Eliseu, pelo contrário, ela ouviu a instrução, guardou no coração e a Bíblia diz que assim que saiu da presença de Eliseu, ela fez exatamente como Eliseu tinha passado a ela. Então essa mulher, ela praticou, ela ouviu, ela pensou e colocou em prática. Ela seguiu exatamente a instrução.
E o resultado é que essa mulher ela conseguiu multiplicar todo o seu azeite. Mas tem uma outra coisa que nós não podemos ignorar nessa história. Além dessa mulher ter a coragem de pedir ajuda, ter um coração disposto a receber uma instrução, mesmo que não seja aquilo que ela esperava, ela também praticou, fez acontecer o que tinha recebido de instrução. Nós podemos aprender com essa mulher a importância de manter boas conexões. Essa mulher ela teve que pedir ajuda para quem? Para os vizinhos, porque ela precisava das vasilhas. E é interessante que se ela tivesse relações ruins com seus vizinhos, mesmo que fosse uma vasilha vazia, ela não ia ter ajuda. Mas a Bíblia vai contar que ela precisava pedir muitas vasilhas. E foi o que ela fez. Então, para ela conseguir muitas vasilhas, essa mulher provavelmente deveria ser muito querida, né? Deveria ser uma pessoa que tinha um bom relacionamento com as pessoas. Talvez ela pudesse até ser uma pessoa amada por todos e todos estivessem dispostos a ajudá-la. E o mais interessante é que eu penso, como que os vizinhos deram as vasilhas e assim, ficaram pensando, o que ela vai fazer com isso? É interessante que a história não mostra os detalhes, mas pensa comigo, não é algo comum, né? Alguém bater na sua porta e pedir, me dá uma vasilha vazia. Normalmente você vai pedir alguma coisa, só que as pessoas deram a ela as vasilhas. E ela teve as vasilhas para fazer o que tinha sido instruída. E isso mostra a importância de termos boas relações, porque você nunca sabe quando você vai precisar da vasilha vazia de alguém. Consegue entender? Você nunca sabe quando você vai precisar bater na porta de alguém para pedir algo. Por isso que nós precisamos manter boas conexões. E essa história mostra uma pessoa que precisou dos outros para algo inusitado e ela teve a ajuda necessária. E será que hoje você também teria a ajuda necessária se você estivesse no lugar desta mulher? Você conseguiria pedir emprestada vasilhas aos seus vizinhos, a pessoas que você conhece? Ou talvez você hoje se vê sozinha porque suas relações são ruins? Uma mulher sábia, ela sabe manter relações, ela sabe manter conexões e ela sabe também deixar uma boa referência por onde ela passa. Uma mulher sábia deixa uma boa marca, deixa uma boa identidade. E essa mulher, por mais que não conte o nome dela, ela marcou com seu posicionamento. Foi uma mulher corajosa para fazer o que tinha sido instruída, que parecia loucura, e ela viveu um grande milagre. Mas para isso, ela iria precisar sim de pessoas ajudando ela de maneira indireta. E graças a um posicionamento que essa mulher deveria ter, uma boa relação com as pessoas, ela conseguiu cumprir a missão. E para finalizar essa história, o que me chama a atenção é que ela, depois que viveu todo aquele cenário com as portas fechadas, ela soube guardar também, o segredo, ficou em segredo, ficou quietinha, não contou para ninguém, viveu exatamente tudo que Eliseu tinha orientado. Ela volta a Eliseu para contar tudo o que aconteceu. E aqui para mim é o que fecha essa história com chave de ouro. Essa mulher, ela não fica com as informações ou com um cenário ou com um milagre apenas para ela. Ela decide voltar e compartilhar com aquele que tinha dado a instrução. A Bíblia não vai relatar, mas acredito eu que talvez ela foi maravilhada e muito grata à ajuda que Eliseu deu e à instrução que ele deu a ela. E sabe o que é o melhor dessa história? É que a segunda instrução que Eliseu deu não só mudou um cenário pontual, mas mudou toda a vida dela. A segunda instrução era que ela deveria vender o azeite e com o recurso ela poderia manter o sustento da sua casa. Acredito eu que essa mulher se tornou uma grande fornecedora de azeite ali daquela cidade. E essa é a demonstração que quando nós somos gratos, quando nós reconhecemos a ajuda que recebemos, quando nós voltamos inclusive para Deus e falamos, Senhor, obrigado por ter me ajudado, o Senhor, Ele derrama mais instruções, Ele nos dá mais direções. Quanto mais sábias nós somos em praticar o que Ele nos instrui, mais o Senhor confia em nós para nos dar mais discernimento e conhecimento. E hoje, o Senhor está falando exatamente isso para você. Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar instrução, mas primeiro você precisa fazer o que Ele já te disse para fazer. Você precisa ser como essa mulher, praticar aquilo que Ele já te orientou. Quantas instruções aqui nas dopaminas, nas aulas do OPA, você que é do despertar, nas aulas do despertar, você que faz busca esse conhecimento, quantas instruções Deus já não tem te dado? Será que você tem praticado? Será que você tem sido igual a essa mulher? Ou você tem questionado, você tem murmurado, você tem achado que não é assim, que tem outro jeito melhor?
Hoje o Senhor te convida para você parar para refletir e pensar. O quanto você tem realmente praticado aquilo que Ele já te instruiu. Pare de apenas querer resolver uma dor pontual. Deus, Ele quer mudar a sua história, assim como foi dessa mulher. Seria muito fácil se Eliseu tivesse pego apenas o recurso que ela precisava para pagar os credores. Mas com certeza, depois de um tempo, essa mulher ficaria novamente endividada, porque ela não ia ter como se sustentar. Eliseu ajudou essa mulher a resolver não uma dor pontual, mas uma necessidade para a vida toda. E a história dela foi diferente, mas tudo aconteceu porque ela não só ficou na teoria, ela praticou. Que hoje você seja uma mulher sábia que coloque em prática tudo que o Senhor te instrui. E se essa palavra falou ao seu coração, é claro que você vai comentar aqui, né? Então você vai comentar o seguinte, você pode anotar também no seu caderno, hein? Mas eu quero ver o seu comentário aqui embaixo. E o que eu quero que você comente é a seguinte frase: eu serei uma mulher que não despreza a instrução. Não despreze a instrução que Deus te dá, não despreze, pratique. Seja a mulher que não despreza a instrução. Que o Senhor possa fazer essa palavra criar raízes no seu coração. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço por estar, Senhor, comigo e com essa conquistadora hoje, trazendo esse conhecimento, esse discernimento, essa palavra de direção para os nossos corações. Obrigada, Pai, por nos sustentar com a Tua palavra e nos animar com a clareza e com a direção do que nós devemos fazer. Que tudo que foi ensinado aqui possa ser praticado e que nada fique na teoria, mas que nós possamos ver os frutos, assim como essa mulher que obedeceu a instrução e viu a vida dela ser transformada. É assim que eu oro e declaro sobre a vida desta conquistadora que está me ouvindo, que ela seja uma mulher que pratica aquilo que ouviu e aquilo que aprendeu. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora é claro que você vai lá e se preparar para o dia, porque uma mulher sábia está sempre pronta, não fica ali perdendo tempo e vai seguir essa instrução que eu tenho te dado sempre em todas as dopaminas, porque quando você fica pronta para o dia, o teu dia se torna diferente, hein? Então segue essa instrução e pratica tudo que você ouviu aqui nessa dopamina do dia, nessa instrução que veio diretamente do céu para a sua vida. Um grande beijo e eu te encontro nas próximas dopaminas. Tchau, tchau!